E aí, pessoal do Entre Paus e Divagações, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo. Estamos iniciando mais um episódio com bastante sono, porque já que é bem cedo. Tivemos que mudar o horário de gravação dessa vez. Estou aqui com o nosso querido correspondente internacional Guga Chakra, direto de Portugal. Fábio Bollinger, como você está? Bem constipado, no Que caso, já delícia. faz uns 3 dias, mas estou bem numa manhã fria aqui do Porto para gravar com vocês, num clima nada carnavalesco, diga-se de passagem. Eu passei uma semana em Porto Alegre, né? Daí, muito bom e tal. Daí voltei, primeiro dia em São Paulo, peguei virose. O cartão de boas-vindas de São Paulo, né? Muito obrigado, São Paulo. Aqui todas as doenças se evidenciam. Exatamente. Quer diagnóstico, vem pra São Paulo. Exatamente. E vocês já ouviram a voz, já viram o rosto? Matheus Teodoro. Bom dia. Eu falo bom dia porque pra nós é bom dia, né? Eu não Fábio, vou. boa tarde. É boa tarde. No Não, aqui ainda é Japão, bom sei dia lá, boa também. É bom dia noite. também. Depende do seu fuso horário, né? Tô aqui. Bom dia pra todo mundo. Muito cedo, né? Como o Danilo disse, porque infelizmente eu vivo a vida de jovem adulto com muitos compromissos. E aí eu forcei todo mundo a acordar cedo hoje. Aquela mentira. Não é assim também, calma lá. Sugeriu. Eu sugeri, Olha o Jonas ali, olha eu o Jonas ali. sugeri, eu sugeri que talvez fosse melhor, né, a gente antecipar ou jogar pra outro horário, porque, né, infelizmente, a vida me obriga a tomar decisões que nem eu sempre, né, gosto, como trabalhar, por Sim, exemplo, é sim. uma delas. Mas aí a vida me obriga, né? Que aí a gente vai entrar numa seara que o carnaval é só em março. Esse ano é só em março. Tá demorando demais. Eu tô clamando pelo carnaval porque eu não aguento mais. Pois é. Pra mim, entrar no mês de fevereiro e não ter carnaval logo de cara, pra mim é um grande problema. E aí vocês estão vendo que eu tô de óculos, né? Porque uma, que eu tô muito bonito de óculos escuros, óbvio. E dois, porque meu olho tá inchado. Eu não tava nem enxergando, não tô enxergando quase nada hoje. Mas depois eu tiro, aí vocês veem melhor esse rostinho. É E tá isso. tudo certo. É isso aí. Então, pessoal, vamos passar pro início do episódio em si. Vou passar a palavra pro nosso querido Fafá. Vamos lá, então, pessoal, vamos falar sobre as origens do carnaval. A palavra vem mesmo do latim, que é carnavale, o período que antecede a quaresma para os cristãos. Rápida piada, o Danilo lembra que a nossa turma da faculdade se chamava Cristões de Micenas. Depois a gente pode fazer uns fun facts do porquê disso, né? Pois É... Na quaresma, os cristãos não podem comer carne, gordura, etc. E é um período que é resguardado e cuidado. Para alguns que tiveram essa tradição mais católica, é só um dia que não se come carne. Mas o cristão mais ortodoxo é literalmente todo o período da quaresma que antecede a Páscoa. tipo Matheus. O carnaval, contudo, Exato. evidentemente, antecede a isso, né? Tem uma forte ligação histórica com o catolicismo. A festa que conhecemos hoje tem origem do seu embrião na cidade de Veneza, na Itália, perdão, com os desfiles e máscaras e, claro, além de tudo, as grandes roupas pomposas da época. Na Itália, ela se espalhou pela Península Ibérica e, com grande imigração portuguesa ao Brasil, finalmente chegou aonde nós, claro, vamos abordar o carnaval. No Brasil, a mistura dessa festa com as culturas regionais, criando uma identidade própria, moldando a festa ao seu modo de ser, de acordo com as miscigenações culturais que ocorreram aqui no Brasil. Já entrando agora no carnaval de fato brasileiro, as primeiras marchinhas de carnaval surgiram por meados de 1899, perdão, por Chiquinha Gonzaga, que foi composta como um abre-alas. As marchinhas são uma clara consequência das mesclas culturais que falamos anteriormente e possui uma musicalidade mais rápida, tipicamente comum no Brasil, misturando as marchas portuguesas e as marchas italianas. As marchinhas eram simples, alegres e conquistou
o gosto popular muito rapidamente. As letras eram bem simples, sem grandes complexidades, o que garantia que o público decorasse de maneira muito rápida e todos participassem sem necessitar de nenhum tipo de treinamento. Ela sempre continha algum tipo de humor, ironia, sarcasmo, que narravam histórias vívidas, coisas rotineiras ou até mesmo canções de protesto, ainda que de maneira alegre. Muitos de vocês devem conhecer alguma marchinha com esse teor sarcástico, algumas até, claro, de cunho hoje, que são extremamente preconceituosas, né? Basta lembrar da Cabeleira do Zezé, que acho que essa é o clássico, perdão, que todo mundo lembra. Canta aí, Fábio. Tem minha voz falhar, peço desculpa, porque eu realmente estou constipado, para vocês entenderem o quanto eu quero fazer esse episódio. Recite. Recite a Porque Cavaleirinha se do Zé. cantar, pode cair. O YouTube Não, derruba. isso eu já não vou me pagar Direitos o mico autorais. de... Se bem que acho que essas músicas já nem direitos autorais devem ter mais. Eu não confio no YouTube. Voltando aqui, as marchinhas se tornaram muito populares até o surgimento das escolas de samba, quando foram substituídas progressivamente pelos sambas enredos. Aí, claro, a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre esse assunto posteriormente, mas é evidente que as marchinhas ainda continuam e o samba também não é um gênero único ou um principal, podemos dizer assim, do carnaval. Ainda há muitos outros estilos musicais que também estão presentes no carnaval brasileiro. Porém, por muitas décadas, marchinhas e sambas enredo se dividiam entre o protagonismo, o protagonismo popular. Apenas a partir de 1960 que as escolas de samba se firmaram como a principal voz do carnaval. Agora vamos falar um pouco sobre os ranchos carnavalescos. Os ranchos eram já uma pré-organização do que viria a ser uma escola de samba primordial, por assim dizer. Surge no final do século XIX, no Rio de Janeiro, junto às marchinhas, composto especialmente por membros da classe média, mas também a participação de pessoas da classe trabalhadora, e principalmente trabalhadora negra. Há um uso de uma tradição europeia com a marcha portuguesa somada a elementos negros ligados aos cucumbis carnavalescos. Esses, porém, precisavam de autorização da polícia. Nos ranchos já é possível perceber um enredo, bem como o mestre de sala e porta-bandeira, elementos fundamentais nas escolas de sambas posteriores. O rancho se assemelha a uma procissão festiva ao som de marcha rancho, um som mais pausado que o samba, fazendo uso de instrumentos como violão, viola, cavaquinho e ganza. Só um parênteses, ganza aqui em Portugal quer dizer maconha. Tá? Maconha não, rachixe, perdão. Mas o instrumento é ganzar. Eu acho que é bom fazer esse disclaimer, por caso algum português esteja escute. escutando. Nossa, já sério, um baseadinho já fazia parte também do instrumento? Talvez. Nossa, piadinha de tio assim, pelo amor de Deus. Enfim, voltando, havia o mestre de harmonia, o mestre de canto e o de sala responsável pela coreografia. Os diversos grupos de rancho foram se popularizando e criando rivalidades. Mais para frente, com o desenvolvimento de competições, encontramos registros de brigas entre membros de cada grupo rival. Em 1894, o rancho Rei de Ouro foi recebido pelo Palácio do Itamaraty, que era a sede, então, da chancelaria brasileira. O Itamaraty Palácio no Rio, tá? Não confundir com o palácio que temos hoje em Brasília. O que já demonstra para a gente o quão grande era a popularidade dessa manifestação cultural já no finais do século XIX. Os ranchos foram substituídos gradativamente pelas escolas de samba, assim como aconteceu com a marchinha, especialmente pelo fato de que a maior parte da população, entre eles negros e trabalhadores, não estavam incluídas nessas manifestações de maneira plena, né? Lembrando que estamos a falar de finais do século XIX e inícios do século XX.
E com isso, eu já encerro minha palavra, retorno à mesa para falarmos um pouco mais sobre já a formação das escolas de samba. Então, pessoal, o Fábio deu essa introdução, né, do desenvolvimento do carnaval no Brasil, né, das festividades, né, e fica claro que as diversas maneiras de construção dessa festa, elas excluem, não excluem exatamente, mas não, a maior parte da população não é representada, não só representada, ela não tem protagonismo, né? Porque, assim, no Brasil, classe e raça estão completamente ligadas, né? A imensa maioria, a maior parte da classe trabalhadora no Brasil é negra, né? E essas duas manifestações culturais, o trabalhador negro, ele até podia participar, né? No rancho, por exemplo, tinha elementos negros muito claros, os cucumbis, por exemplo. Só que as pessoas negras tinham que pedir autorização para a polícia. E estamos falando do século XIX, início do século XX. Será que a polícia era tão favorável assim à participação dessas pessoas? Então, eu não achei registros mostrando sobre isso. Mas dá para se imaginar que não, né? Então dá para imaginar que essas pessoas eram bastante excluídas ainda dessas festividades. Então, por mais que fossem festas bastante populares, ainda não eram tão globais assim no Brasil, né? Ou seja, não pegavam tanto a totalidade das pessoas. Ah, então, e daí a gente tem que também falar do racismo, isso é uma coisa interessante e importante. O racismo no Brasil é estrutural, sabemos disso e tudo mais, mas na Primeira República, pegando 1889 até 1930, esse recorte, o racismo ele não era só estrutural, ele era absolutamente institucionalizado, né? Porque o Estado brasileiro, ele tinha políticas públicas abertas racistas, né? Como, por exemplo, a questão da imigração europeia para o Brasil, a eugenia social e tudo mais. Então, o Estado se esforçava para ser racista, né? Não é igual hoje em dia que é disfarçadinho, aquela coisa toda, assim, né? Que você tem que não tá tanto às horas, você tem que né, se esforçar para estudar, entender o que tá acontecendo ali. Sei lá, uma pessoa desavisada não percebe tanto, né? Naquela época não tinha essa diferença tão clara. Tem um historiador chamado Gessé Souza, que ele fala justamente isso, né? Que na Primeira República, o racismo no Brasil, ele era a lei, assim, né? Claro, e tipo, abertamente, né? Então, hoje, o Brasil é um país absolutamente racista. Mas não tá na lei isso, né? Então, a lei diz que não, né? Tem uma lei, inclusive, criminalizando o racismo, tá? Mas a prática, né, nós sabemos que não é tão posta em prática essa lei assim, né? Na época, não. Na época, o racismo era bastante institucionalizado e toda pessoa branca na época era racista. Não tinha o contraponto, né? Então, estamos falando de um Brasil nesse momento. Então, tipo, obviamente, a participação do negro, né, nessas festividades era bastante limitada, né? Existia, mas era bastante limitada. Então, dentro desse contexto, pedir autorização para a polícia, pô, E tem que lembrar que a gente tá falando de um Brasil pós-escravidão, né? E quando eu falo pós, é literalmente pós, né? A gente tá falando de um Brasil que tinha abolido. 1894, quando teve a questão do Itamaraty, a abolição é 1888. Exato. Se a gente for olhar, por exemplo, eu sempre faço eu sempre trago esse exemplo. Se a gente parar para pensar que o Brasil, ele completa 100 anos do final da escravidão em 1988, ou seja, quando a Constituição brasileira ela é formada, ela é criada, você completa 100 anos de final de escravidão, pensando em período histórico, que é um tempo curtíssimo. Imagina no começo do século passado, assim, sabe? Imagina em 1910, 1915, 1920, como que era e lembrando que processos de término desse sistema de escravização no Brasil, ele não acaba. Ele só acaba perante a lei no sentido de, gente, Não é pode o mais. seguinte, a gente não pode mais ter pessoas negras como escravas. Agora, teoricamente, essas pessoas elas precisam ter escolhas. Mas vamos lá, o que acontece com essas pessoas? Elas são Encarceradas, por exemplo. encarceradas, elas não têm direito à indenização, porque essa semana eu tô fazendo um curso no Senac
sobre diversidade e inclusão. A minha professora, né? Ela é advogada e a gente estava falando sobre esses processos. E se a gente pega primeiro um dos grandes atos da advocacia no Brasil, dos primeiros, qual que foi? Foi um advogado que pegou todos os registros, certidões de pessoas negras escravizadas e queimou para que os donos, os senhores de engenho, eles não tivessem a obrigação por lei de dar indenização para essas pessoas. Porque qual era o processo de término de escravização do mundo? Em alguns lugares do mundo, a lei acabava com a escravização e muitos negros recebiam alguma migalha Uhum. por todo esse processo, né? Recebiam uma indenização, mesmo que simbólica. Nos No Estados Brasil, Unidos, nos Estados Unidos, receberam terras, por exemplo. exato. Uma quantidade pequena, obviamente não repara porra Mas nenhuma, mas tipo, e, né, também dentro de um processo de guerra, enfim, tem muitas camadas. E aí no Brasil, que fazem? Queimam todos os registros. E aí são duas violências malucas, que é a primeira que é você queima o registro para a pessoa não receber indenização, mas também apaga a origem da pessoa, porque como é que você vai saber de onde aquela pessoa é? Como é que eu vou saber, eu sou uma pessoa negra, por exemplo, em 2025, como é que eu vou saber de onde vieram os meus antepassados se os registros de provavelmente pessoas da minha família que eram escravizadas, eles não existem, porque foram queimados? De que nação africana, sabe? Então, tem muitas camadas que é isso, assim, é uma população que tem a sua identidade a todo momento atacada, né? E que vai encontrando nesses lugares, no samba, com muita resistência, os lugares para recuperar também esse lugar da identidade, da autoestima. sim, é justamente esse o ponto que o Matheus falou agora. Essas manifestações culturais que o Fábio falou são muito importantes, fazem parte do desenvolvimento inclusive, o Fábio falou, os ranchos tem muito de escola de samba ali dentro e tal. E também tem muito de cultura africana ali dentro, mas não englobava a população. Então, tipo, eles ainda eram excludentes, né? E daí tem toda essa questão histórica que a gente falou aqui. Isso, ele começa a mudar do ponto de vista institucional a partir da Segunda República, né? A partir do governo Vargas ali, né? E isso é um começo, bem começo, tá? Né? Que o Vargas tem que botar bem os pingos nos is para não achar que o Vargas também é um santo, um lindo, maravilhoso. Não era. Muito longe disso. Mas ele começa, já passou a palavra, Fábio. Ele começa a criar um Brasil, obviamente por motivos econômicos, para desenvolver industrialização e tudo mais, mas um Brasil mais estruturado, com o Ministério do Trabalho e tudo mais. E essas coisas foram transformando uma legislação para uma coisa menos racista. Aspas, por menos racista. É porque, assim, é muito racista isso. Mas comparado à Primeira República, é menos, né? Então, assim, ainda é uma merda, mas é um pouco menos merda. E também não foi um motivo nobre ele fazer isso. É uma questão puramente econômica. Pode falar, Fábio. Eu acho interessante mencionar o caso do Getúlio Vargas, porque vai ser justamente no governo dele, né, no primeiro governo, que foi o governo ditatorial, que ele tem um projeto de uma questão de identidade nacional própria brasileira. Uhum. Ou seja, ele vai se apropriar de muitos elementos das várias partes da cultura brasileira e transformar aquela coisa numa entidade só, incluindo aonde é aí que vai nascer o mito do paraíso racial, na ideia de que o Brasil não é um país racista, é um país que nunca houve, como o Matheus bem disse, leis de fato constitucionais que segregassem como nos Estados Unidos. É evidente que essa segregação também vai acontecer, só que não pelas vias da lei, e sim pelas vias da sociedade. Entre esses fatores desse mito racial e dessa criação da identidade nacional, o samba e o carnaval vão estar intrinsecamente ligados um ao outro, né? O samba, ele até o início do século XX, ele vai ter uma visão criminal, assim, a população tem uma visão preconceituosa de um estilo de música que vem das classes populares, que é baixa, é chula, e isso, claro, evidentemente na visão das classes mais altas. E somente com o advento dessa política do Getúlio Vargas é que o samba passa de ser um gênero subversivo e se torna um gênero nacional, o gênero que identifica o Brasil para os brasileiros e para o resto do mundo, né?
É uma discussão que todo mundo já teve, por exemplo, com relação ao funk. O funk também tem as mesmas origens populares, que também vai ser marginalizado, criminalizado. Consequentemente, com o passar do tempo, hoje o funk está numa posição muito mais privilegiada. Não estou dizendo que ainda não há preconceitos com o gênero, claro que ainda há, mas do que era, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, hoje já tem um patamar um pouco maior, bem maior no caso. E o samba também repete dessa mesma maneira, muito por advento dessa política nacionalista e da criação do mito do paraíso racial que vai se instaurar no governo do Getúlio Vargas. Duas coisas interessantes que o Fábio falou. E uma coisa importante de deixar claro é a dialética, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o Vargas, de fato, desenvolvia todas essas ideias e essa legislação, as perseguições aconteciam a níveis de cidades municipais, estaduais e tal. Então, por exemplo, tem a música Delegado Chico Palha, por exemplo, que é 1938, né? O Vargas é a partir de 30. Então, isso está acontecendo já há 8 anos, mas a música fala, né? Que o Delegado Chico Palha não permitia sambas e curimbas na região dele, Sim, certo? e lembrando que a gente tá Ele falando... não prendia, só batia. Só Então, tipo, batia. E tem uma coisa que a gente tem que falar, que existe também um lado da institucionalidade aí, que no Brasil tiveram leis para proibir capoeira, por exemplo. A gente tá falando de coisas que existiram também. Então, se por um lado o racismo, eu acho que esse é o ponto, assim, se por um lado o racismo ele parece velado, por outro não é. Porque se você tem leis, se você tem uma perseguição sistêmica de Estado contra culturas, e aí a gente tá falando isso, assim, o samba ele foi perseguido não só por vir da camada pobre, mas porque também era cultura negra, né? A capoeira, a mesma coisa. Umbanda, o candomblé, as religiões de matriz africana, ainda elas sofrem uma estigmatização muito grande, que é o que a gente chama de racismo religioso, no Brasil, por conta desse processo mesmo de institucionalização do racismo. Porque a gente tem que lembrar aqui sempre que a gente citou aqui, por exemplo, crimes, né? A gente entende que existe uma tipificação na lei brasileira que é o crime de racismo. Mas ele só pune quando a gente está falando de injúria racial, né? O crime uma de coisa você... muito evidente. É quando você xinga alguém, ponto. É isso, assim. Então, isso é um problema, porque se a gente entende que o racismo ele é um sistema, o crime de injúria é a ponta do iceberg. A ponta da ponta. A ponta da ponta. Se a gente entende que existem leis que tentavam criminalizar samba, capoeira, por exemplo, existe claramente um Estado que ele vai se voltar não apenas... É isso, não a favor da população negra, né? Ele só vai tentar delimitar um espaço aonde eu tolero o racismo. Racismo, ele é tolerado a partir do momento que você não verbaliza ele. Então, se você não tá verbalizando, não tá chamando ninguém de macaco, tá tudo bem. Agora... os outros tipos de opressão, mercado de trabalho, educação, essas coisas todas, tipo assim, tá. E essa música Delegado Chico Palha, eu acho que ela é muito... Ela fala muito isso, porque ele vai narrar esse momentinho de que, ó, ele não prendia, só batia, porque ele não gostava da curimba, ele perseguia. E aí tem uma parte no final... que ele vai trazer essa questão da resistência, né? Que ele vai falar que a curimba, ela ganha o terreiro, ou seja, ela é voltada para a religião mesmo de matriz africana, ganha o terreiro. O samba acaba ganhando a escola, então ganha-se escola de samba. Ele é expulso da polícia em algum momento e vivia pedindo esmola. Ou seja, é como se o jogo virasse, porque a resistência ela se torna tão grande que nem a institucionalização do racismo ela consegue conter isso tudo. E uma coisa importante também é que, embora no Brasil não tenha uma lei de segregação igual teve nos Estados Unidos, a diferença do Brasil... A lei estava lá. A diferença do Brasil e dos Estados Unidos é que não estava dito na lei que era isso. Não estava dito a segregação da pessoa negra. Nos Estados Unidos estava claramente dita. Sim. No Brasil, por exemplo, a lei de vadiagem, logo no início da Primeira República, é uma lei segregacional, porque o Estado aboliu a escravidão. O Estado fez com que
uma população de trabalhadores brancos viessem a ocupar esse mercado de trabalho. Naturalmente, as pessoas, por consequência, né, óbvio, as pessoas negras ficaram desempregadas. O Estado botou uma lei de vadiagem para pessoas que não trabalhavam. Pronto, tá encarcerando pessoas negras. É Empurram segregação as isso. pessoas pros morros, É. porque, voltando, como a gente tá falando de samba, de carnaval, se o samba ele nasce no morro, como é que se forma esse morro? Como é que se forma Uhum, essa favela? Se forma justamente nesse processo de que você não dá terra, você não dá emprego, essas pessoas elas precisam de lugar para morar e elas acabam se amontoando nos morros, né? Daí que surgem as favelas. As exatamente. favelas, é esse o ponto também. Eu vi alguma página aqui de Osasco, em algum momento, a Osasco do Caos, que é maravilhosa. Mas assim, eles fizeram um post falando sobre a questão da importância de você ter muitas pessoas de origem nordestina aqui, né? E trouxe uma percepção também sobre favela e tal. E os comentários eram comentários, assim, péssimos, do tipo assim, como é que as pessoas vivem num lugar desse? Como é que as pessoas aguentam? Isso não é lugar para se viver, não é lugar para se morar. Esse lugar não tem cultura nenhuma, sabe? Umas coisas assim bem nessas, assim, terríveis. E aí, isso me traz justamente esse processo, né? As pessoas elas entendem como foram formados esses territórios, porque assim, a violência ela também está concentrada na favela por um motivo muito específico. Não é do nada, nada é do nada, né? Então assim, não tem como olhar para o território da favela e achar que ele nasce do nada, né? Então, quando o samba, quando as escolas de samba elas vão surgindo muito em cima desses morros, inclusive, e quando isso vai acontecendo, é justamente para exemplificar que as pessoas elas são empurradas, elas são violentadas, mas elas não deixam de ter uma identidade, não deixam de ser seres humanos. Elas também tentam criar a sua cultura. O problema é que é como vocês trouxeram, né? Quem é que vai definir a régua do que é uma cultura ou não? Do que é uma cultura aceitável ou não? Exatamente. É justamente isso. Então, esse contexto histórico que a gente fez questão de trazer aqui é para mostrar justamente o início do desenvolvimento da festividade do carnaval no Brasil, mas como que isso excluía a maior parte da população. E daí, dessa exclusão, surge, como o Matheus acabou de falar, surge o samba, as escolas de samba nos anos 20, né, na década de 1920. E surge justamente, como o Matheus acabou de falar, surge no morro, né, nos morros cariocas. E a estética dessa escola de samba é uma mescla desses ranchos que o Fábio falou, com as marchinhas, a questão das roupas e tudo mais, somado a esses elementos, esses fortes elementos da cultura afro-brasileira, né? A primeira escola que surgiu foi a Deixa Falar, fundada em 12 de agosto de 1928, no bairro do Estácio. A Portela ela já tinha sido fundada, só que não como escola de samba, né? Ela não tinha as características de uma escola de samba ainda. Portanto, a primeira escola de samba é a Deixa Falar. A ideia Deixa Falar, ela foi se mudando, ela nunca foi uma agremiação tão grande assim, como a Portela, a Mangueira e tudo mais. E ela foi mudando até chegar à versão de Estácio de Sá, né? Que é a atual escola de samba. Então tem uma importância muito grande. Ela, desde o início, ela Deixa Falar, fez desfiles, fez apresentações na Praça 11, desde já de 1929, né? Então foi fundada em 28 e em 29 já estava se apresentando, né? Em 1932, o jornal Mundo Esportivo, do jornalista Mário Filho, organiza o primeiro desfile de escolas de samba, justamente na Praça 11, no Rio de Janeiro, né? E teve a participação de 19 escolas. Então você vê que a primeira foi fundada em 1928 e em 1932 já tinha 19 escolas. Então você vê como que a escola de samba ela precisava acontecer, né? Porque ela trouxe para o centro da festa a maior parte da população, que estava excluída, né? Por isso que esse crescimento é tão rápido, né? E tão forte, né? A, a Mangueira, a Estação Primeira Mangueira, venceu essa disputa e a Oswaldo Cruz, que é a atual Portela, acabou em segundo. O sucesso desse desfile, né? Dessa disputa, foi tão grande que ele se repetiu ano a ano ali na Praça 11, até 1941, quando a praça ficou pequena demais para o tamanho do evento, né? Então, você vê que o interessante é que
a ideia do jornal de fazer isso foi porque o futebol tinha acabado, né? E tava meio que sem assunto, já que era um jornal destinado a esporte, cultura e tudo mais. E eles pensaram, por que não, né? Aquele fenômeno que tá crescendo ali nos morros, a gente trazer isso. Então foi meio que um tapa-buraco ali pro futebol e deu muito certo. E Né? que você também acaba criando uma competição, né? Porque é uma É. competição. Quando você pega essas escolas, organiza e leva pra Aham. rua, e você dá um título de vencedora, É. essa é a melhor escola do ano, né? A escola que mais se empenhou, a escola que teve o melhor enredo. Uhum. Enfim, você vai criando uma competição que é até E uma saudável. identidade. Que é, você dá identidade, você acaba legitimando, porque, vamos lá, né? A legitimação, ela vem através da recompensa, né? Por isso que é importante que a gente sempre dê feedbacks positivos para as pessoas, não só os Uhum. negativos. A gente tá muito mais acostumado a isso. Por quê? Porque é isso que vai legitimar, tipo, o esforço, né? Isso, a gente lembrar, olha, foi ótimo. Então, isso traz uma legitimação para as escolas de samba, que são movimentos, né? Que vêm de movimentos perseguidos, ou seja, olha a treta que a gente acabou de falar aqui do delegado Chico Palha. Uhum. E aí, do nada, você tem uma competição que uma escola vence, que outras começam a entrar também nesse circuito. É óbvio que isso vai aumentar. E é uma ideia que eu, particularmente, acho que é isso. É legitimar também o esforço e a identidade cultural, né, de um lugar. E isso mostra bem a dialética que a gente falou antes, né? Porque ao mesmo tempo que a polícia perseguia, lembrando, o samba é de 1938, então tá narrando coisa que tá acontecendo em 1938. Da polícia perseguindo o samba, né? A prática do samba. Ao mesmo tempo, tem uma festividade gigantesca de samba, com o Rio de Janeiro inteiro vendo, né? Então, é a dialética, né? As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ali, no desenvolvimento cultural ali, né? Muito interessante. As 5 escolas de samba pioneiras do Rio de Janeiro são a Deixa Falar, que a gente acabou de falar, né? Atual Sassá. A Mangueira, Oswaldo Cruz, que é a atual Portela. Essa é o nome que eu mais gosto. Vizinha Faladeira. E a cada ano melhor, não maior. Então são as 5 pioneiras, né? Muitas delas já se foram no tempo, né? Mas as duas ali, Portela, né? Oswaldo Cruz e Mangueira, são ainda gigantescas, né? E como diria o Hobsbawm, né? A identidade é formada como diria o Hobsbawm, não, como diria o Matheus, que ele acabou de dizer isso. A identidade é formada socialmente através do espaço, né? Do espaço vivido, do espaço compartilhado. No Rio de Janeiro, para a pessoa negra, que é a maior parte da população, esse espaço é o morro. E essa identidade nesse momento vai para a escola de samba, né? Então a escola de samba tem um papel muito importante nisso. E isso não só naquele momento, obviamente naquele momento, mas isso continua até hoje no Rio, né? Então eu gosto muito de futebol, por exemplo, todo lugar que eu viajo eu pergunto pro fulano qual time ele torce. No Rio, é muito comum a pessoa falar, eu sou Flamengo, sou Mangueira, sou Fluminense, sou Salgueiro, etc. Você pergunta do futebol, ele te responde do futebol, ele te responde da escola de samba que você nem perguntou, sabe? Então a escola de samba tem uma importância muito grande ainda hoje e naquela época também. Né? Sim, porque é isso, né? Como ela nasce no morro, ela forma a identidade de toda uma população. E aí, quando você vê Mangueira, você vê Salgueiro, né? Você vê essas escolas as mais tradicionais que estão aí hoje no grupo de elite, né? Das escolas de samba, grupo de ouro. Elas também têm uma particularidade que é essa coisa do espaço mesmo, a região. Cada região vai ter uma escola de samba, cada região vai ter a formação a partir de uma escola de samba. É o Morro do Salgueiro, é o Morro da Mangueira. Então, existe também essa coisa de que se forma não só a identidade cultural de um estado, de um país, mas de um ambiente mesmo, de uma comunidade inteira, como o futebol formou. Se você vai para cidades do interior de São Paulo, você vai ter o time daquela cidade ali e você vai saber a origem. E aquilo ali ajuda a formar a identidade, né? Só que as escolas de samba, elas trazem isso com uma profundidade muito maior, né? Porque a gente vive o carnaval um mês por ano, mas as escolas de samba vivem um ano inteiro esse carnaval, né? Hoje, obviamente, que é uma indústria, né? Se torna uma indústria. Mas imagina naquela época, que era o único momento, no meio de um tanto contexto de violência, o único momento de lazer mesmo, ou de pensar raízes, momento que a pessoa que era adepta de religião de matriz africana se sentia representada em algum lugar. Então, assim, imagina, hoje tem um peso muito forte, mas é uma indústria, o entretenimento pega isso, né?
Mas imagina naquela época, claro. com um morro, literalmente, onde era tudo mato sendo formado. O Ah. peso que isso traz é muito maluco. Mas mesmo hoje ainda tem essa questão da identidade na escola de samba, porque aqui em São Paulo tem menos, mas ainda tem a questão do bairro, né? O pessoal do Tatuapé é muito forte na escola de samba do Tatuapé. Mas mesmo quem não seja ligado a bairro, por exemplo, as que são ligadas a time, é uma identidade também, né? Sim. O cara vai pra Mancha Verde porque é a torcida do time dele, da Gaviões, etc. Então é uma identidade Independente, também. Dragões da Real. Aqui em São Paulo tem esse fenômeno também, que é interessante, que é dos times essa que... relação. Torcidas organizadas que acabam entrando no carnaval e aí criando É. suas escolas de samba, Que a né? Mancha Verde, quando foi fundada lá atrás, o lema da Mancha Verde, além de dignidade e negócio, o lema da Mancha Verde era futebol e samba, né? O samba sempre esteve, mesmo na torcida. E daí, isso pra chegar na escola de samba foi 2 palitos, né? Alguém teve ideia ali e foi, né? Sim. Pode falar, Fábio. Aliás, uma coisa interessante também, que as próprias torcidas organizadas, quando vão fazer as festas nos estádios, elas sempre utilizam um samba como ritmo predominante, né? Uhum. Acho que com exceção do Rio Grande do Sul, onde as torcidas organizadas do Grêmio e do Internacional vão utilizar o ritmo da murga, que é um ritmo muito mais gaúcho, da região ali dos Pampas, da Argentina e do Uruguai, o resto das torcidas organizadas, quase que na sua maioria, todas utilizam o samba. O samba e o futebol também são algo muito presente entre si. A escola de samba, por exemplo, que se identifica com um time de futebol também. Uhum. Eu sou corintiano, então nem preciso dizer que a minha escola de samba é a Vai-Vai. Claro que também gosto muito da Gaviões da Fiel, mas a Vai-Vai é a Vai-Vai, porque eu também sou de um bairro ali do ladinho do Bexiga. Mas foi Bela Vista, né? Então tô ali do lado. Estava ali do lado. O Matheus sempre me corrige também. É ou vai. Ou vai. Porque é Grêmio Recreativo, Escola de Samba, ou vai. Na camisa tá, inclusive, nas camisas da Vai, tá sempre, sei lá, ou vai. Ou vai. É porque é normal, gente. A gente fala escola, é escola, né? Escola é A, né? Não é mas o é Grêmio escola. Recreativo. O... É verdade. E daí um ponto interessante que é no passado, e eu, sinceramente, eu acho que majoritariamente ainda é hoje em dia, que naquela época o branco ele se divertia com a escola de samba, é animado, é interessante, mas não lhe pertencia, né? Não participava, não se esforçava. Assim, óbvio que a gente tem que colocar a ressalva que beleza, tem pessoas pobres brancas também e que participam da comunidade, dos morros e participam da escola de samba. Só que é uma minoria, né? Como a gente falou no início, a classe trabalhadora no Brasil é esmagadoramente negra. Então, mas esse branco que a gente está falando aqui especificamente é o cara da classe média e da elite, né? Que sempre participou da marchinha, por exemplo, né? Esse cara, ele também ia lá na Praça 11, via as festividades e gostava, mas não participava. E que tem uma coisa aí também que é, a gente precisamos falar, que existe uma produção de uma intelectualidade no ambiente do carnaval, né? Que a gente... É isso, assim. Tem um vídeo do Milton Cunha, muito bom, durante os desfiles, dos ensaios, porque começaram a reclamar, né? Tava passando a live e começaram a reclamar, mas só falam de macumba, só falam de não sei o quê. E aí ele brilhantemente fala: vocês vão falar que da Frozen, da Barbie? Tipo assim, vocês estão loucos? A gente tá falando de cultura preta, periférica. A produção de intelectualidade que tem aqui é óbvio que não vai falar de macumba, vai falar de umbanda, vai falar de Exu, dessas figuras, né, dessas entidades. Porque é a realidade do preto brasileiro. A gente entende que existe uma religião que predomina, mas essa religião, ela não traz toda a essência da nossa identidade. E aí, o que acontece com o ambiente de escola de samba, de desfile de escola de samba, que é o que pode também trazer essa ligação com a branquitude em algum lugar, que é a forma como a história é contada na avenida, porque são aulas e aulas de história, são histórias não contadas, inclusive, Como diria histórias o do Samba da nosso Mangueira. povo. Exato. Eles essa história é contada de uma maneira que é muito lúdica, porque é através dessa figura, né, da alegoria do carnaval, mas que é história. Então, assim, pô, quantas... Vamos recuperar aqui, Grande Rio, não lembro o ano, se foi ano retrasado, enfim, eu não vou lembrar, que 8 da manhã eu com datas, querido.
Não existe possibilidades. Mas eles ganharam... O último carnaval que eles ganharam foi com Exu, né? É um samba enredo todo voltado em cima de Exu. E aí, quando eles ganham, obviamente, uma parcela da população bem grande vai detonar, né? Porque ainda se tem esse imaginário de que Exu é demônio. E não é, né? Tem essa coisa, porque demônio não existe na Umbanda, não existe no Candomblé, né? O demônio, o diabo, ele é uma invenção cristã, mas aí são outros 500. Mas ele traz essa figura, né? E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, a gente tá falando, né, anos 2000, mas agora, recentemente, quantas pessoas não conheciam a história de Exu? Não entendiam qual que é a importância da entidade, do Exu para a população negra, E passam a para a conhecer. África, e passam a conhecer ali. Assim como outras histórias, quando a Portela escolhe falar sobre Clara Nunes. Clara Nunes está no nosso imaginário. A gente conhece Clara Nunes, a gente entende a importância da Clara Nunes. Mas e as novas gerações, por exemplo, que não conhecem Clara Nunes e não entendem a importância da Clara Nunes sendo uma mulher sambista que falava de religião também, né? Falava do ambiente do candomblé da Umbanda, mas que foi a primeira mulher que vendeu milhares de discos no Brasil. Discos, né? Milhões de discos. Então, assim, existe também uma coisa de resgate dessas figuras que são apagadas, inclusive, pela história, né? Existem histórias que são apagadas propositalmente mesmo, assim, que as escolas de samba vão lá e recuperam. Ou quantos desfiles bateram de frente com coisas que eram debates sociais ali na época. Então, assim, quando você olha para a construção dessa cultura de escola de samba, uma coisa que é muito importante da gente ter é que ela também ganha potência através dessa produção intelectual mesmo, assim, de como essa história é contada, né? E que como isso pega as pessoas. Porque é isso, a branquitude, ela tem um pacto e tá ali, muitas das vezes também, porque é cool, é interessante. Mas existe uma coisa que é o impacto que essas histórias elas acabam gerando, assim, de que você vai pautar muitas discussões e muitos debates sobre muitas coisas. Isso eu tô falando agora que tem internet, por exemplo, mas que eu citei um exemplo mais prático agora, né, mais próximo. Mas imagina isso na época, assim, como é que as pessoas iam pra Praça 11, sei lá, nos anos 70, para ver um desfile de escola de samba, com a comunicação começando a caminhar com mais força, na televisão, só na televisão e no jornal, e tendo contato com essas histórias em plena ditadura militar, que isso também é muito importante. Então, assim, olha esses processos, né, dentro de uma escola de samba que não é só o desfile e não é Sim, só o carnaval. sim. O Samba Enredo da Mangueira de 2020 é uma coisa que me marcou demais, assim, que é uma aula de história do avesso, no bom sentido, assim, né? Que é pegar o livro da história tradicional e rasgar e contar, né? Trazer novos autores, né? Dar uma atualizada. Então, tem até a parte, né? Tipo, a história que a história não conta, né? Que é a parte do estrofe ali. Que é isso, é um puta samba. Vocês busquem aí. Chama Canção de Ninar pra Gente Grande, troço assim, né? O Samba Enredo. Que foi o samba Sim. campeão de 2020, né? Que o Bolsonaro ficou pé da vida e tal. E falou que os líderes da Mangueira tinham relação com o Comando Vermelho, blá, 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 blá. Não, e tem uma coisa aí também, que tem um, um tem um desfile também, que falando já entrando em desfiles um pouquinho, então, adiantando um pouco. Mas existem desfiles que para mim são muito icônicos, mas tem um que é em 89, que eu acho que essas imagens estão na internet para assistir, tá, gente? Busquem Beija-Flor, Ratos e Urubus, 1989. Por que que ele é um desfile icônico, né? Porque, primeiro, figura de Joãozinho 30, que foi, se não, né? Uma É revolução, né? o maior carnavalesco que esse país já teve. E que, cara, ele era, além de muito brilhante, ele trazia temas nesses enredos que eram muito provocativos. Muito provocativos. E esse desfile, ele tinha uma particularidade, porque ele falava muito sobre essa questão do luxo, né? Mas essa questão também da desigualdade social, era por isso Ratos e Urubus, né? Porque tem a alegoria aí nessa conversa. E aí, o que acontece? Ele trouxe a figura de Jesus Cristo nesse desfile, mendigo. A Igreja Católica foi na justiça para proibir que esse carro desfilasse, e a justiça acatou censurando a obra.
O que o Joãozinho 30 fez de forma brilhante? Pegou um sacão de lixo, esses sacos de lixo que a gente tem, cobriu a imagem de Jesus Cristo e colocou uma placa escrito "Olhai por nós". E aí esse desfile entra na avenida de manhã, já com o dia raiando, impedido, mas o carro entra. Uhum. E tem outro detalhe, o que a Beija-Flor faz? Eles pegam pessoas em situação de rua de verdade e colocam junto com esse carro. Então você tem um desfile que é muito apoteótico, no final das contas, que é essa imagem muito emblemática de Jesus Cristo mendigo, completamente censurado pela justiça da época, isso em 89, tá? Uhum. A ditadura acaba já antes. democracia, E já é, teoricamente, um período democrático, É. que chocou mais ainda, né? Porque as pessoas ficavam, que agora pode falar, isso aí é coisa da ditadura. Como assim a gente está sendo censurado, Uhum. sabe? Pela Igreja Católica, inclusive, na época, que era uma coisa assim, tipo, a Igreja Católica tá... Enfim, eles pegam pessoas em situação de rua. Uhum. E vamos lembrar, ali já existia sambódromo, já existia camarote, Uhum. já era um espaço que a elite tava mais apropriada de certa forma, né? Totalmente. Já não era um espaço Praça 11 que era público, você Uhum. chega, você assiste. Uhum. Não, ali já é o espaço privado, já é o sambódromo, já é fechado. E essa imagem, ela é apoteótica. E ele dando entrevistas, depois falando, sabe, de que Uhum. o rico, ele odeia, né? Além de odiar o pobre, que é o que ele quis dizer, né? Ele é essa figura do ódio mesmo, assim, de que, cara, estão censurando um Jesus, que se você olha para a história de Jesus, Sim, sim. sabe, tipo assim, não faz o menor sentido a Igreja Católica ir lá e proibir, não sei o quê. Então, Faz assim, muito mais sentido esse Jesus representado dessa forma do que com aquelas vestes super luxuosas, branco, lindas, né? e, Jesus branco, olhinho azul, com aquela aquela veste tão imagem perfeita, angelical, assim. né? Tipo, Jesus que, sabe? Tipo assim, cara, não faz sentido. E quando ele traz isso, é um soco mesmo. Não é à toa que é um desfile memorável. E eu acho que é um dos desfiles mais lindos que eu já vi, porque além da genialidade dele, é uma história muito forte. E todo esse contexto de coisas que aconteceram ali na época, essa imagem de Jesus Cristo escrito "Olhai por nós", é uma coisa assim que me pega. Toda vez que eu vejo, eu choro horrores. Que eu falo, caraca, imagina um cara que também era migrante de certa forma, porque, né, uma pessoa, uma afetiva e papapá. A figura do Joãozinho 30 pra mim é muito emblemática também por si só, mas que escolhe contar essa história e tem a genialidade de fazer isso, e num momento de censura, ele consegue ser mais genial ainda. A imagem de Jesus Cristo mendigo nem é a lembrada é essa que tá escrito "Olhai por nós". Porque, tipo, cara, se a gente não pode usar a figura de Jesus Cristo pra falar de pessoas pobres em situação de rua, que estão passando fome, aonde que a gente se agarra? Quem Exatamente. é que vai olhar por nós? Então, quando ele escolhe essa frase também, que é muito emblemática, "olhar por nós", é tipo um soco, assim, que, cara, não precisa de muito, sabe? A Igreja Católica acaba impulsionando esse desfile em um lugar que, verdade. assim, cara, é histórico. É. Quem não assistiu, veja. Tá lá no YouTube na íntegra. As entrevistas do Joãozinho 30 falando sobre isso, falando sobre a censura, inclusive, é tipo assim, cara, maluquice, né? Aham. Coisas que o carnaval entrega que pra mim são... Já temos a nossa primeira dica cultural de hoje. Já temos. Então, seguindo um pouco no episódio, a gente vai falar então sobre a popularização da escola de samba e entre aspas, o uso político dela, né? Porque a gente fala da Primeira República racista e tudo mais, e o do Vargas, né, que a gente falou no início ali. E o Vargas, ele percebe, né, nessa ideia de construir uma ideia de nação, como o Fábio falou, ele faz o uso do samba, né? Ele passa a botar o dedo dele em algumas questões no Brasil, entre elas as escolas de samba, né? Ainda que não de uma forma tão literal, assim, né? Estabelecendo uma lei e tudo mais, mas de uma forma de pressão, né? Estamos falando de Estado Novo, por exemplo, a partir de 36, né? Então, uma sociedade que já era bastante violenta, bastante opressora, bastante desigual, bastante ditatorial já, mesmo em períodos democráticos, que não dá para chamar exatamente política café com leite de democracia, né? Imagine no Estado Novo, né? Então, os sambas enredos dos anos 36 para frente passam a ficar muito nacionalistas, assim, né? Isso tem duas vertentes. Tem uma vertente que é, entre aspas, aceitável, né? Porque
estamos falando de pré-guerra, né? Então a sociedade também tinha esse sentimento crescendo dentro de si, né? É uma coisa que acontece. Mas também tem, ao mesmo tempo, propaganda do governo em cima disso, né? E a pressão do governo, literalmente, em cima da escola de samba para falar sobre isso, né? Isso acontece na ditadura também. Tem um samba que eu particularmente gosto, da Império Serrano, de 64, foi campeão, inclusive, que ele narra o Brasil, né? Chama Aquarela Brasileira. Eu acho um samba bonito. Só que é um samba que você vê que ele é muito história oficial, assim, sabe? Ele não questiona nada, assim. Ele cumpre o Isso. scriptzinho do livro de história da escola. Isso, exatamente. Faz uma pintura, chama Aquarela Brasileira, uma pintura do Brasil bonito, linda, exaltando as coisas boas, mostrando como o povo brasileiro é bom. Tal. Eu gosto do samba, mas a gente tem que criticar também essa Pensando no questão, né? potencial das escolas de samba, do que elas trazem, isso é Exatamente. meio... Exatamente. Então, assim, como entretenimento, eu gosto de samba, desse samba. Canto, acho legal. Agora, se a gente for analisar criticamente, ele é meio pobre, assim, né, desse ponto de vista. Então, essa pressão política acontecia também nesse período do Estado Novo, né? Tem também um caso interessante de desclassificação da vizinha Faladeira, aquela escola que eu falei que foi uma das fundadoras, uma das primeiras, de 1938, porque no enredo eles estavam cantando, o tema era A Branca de Neve e os Sete Anões. E ela foi desclassificada porque no regulamento proibia temas estrangeiros. olha que delícia. Que é esse nacionalismo do Estado Novo, né? Desse Sim, período. é triste, mas que delícia, né, Val? Então, assim, não tem uma lei, mas tá no regulamento do carnaval. Se tá no regulamento do carnaval é porque teve pressão. Ponto. Sim, totalmente. Então é uma pressão política do Estado sobre o negócio. E a ponto de desclassificar a escola, né? Uma loucura, né? Mas é importante ressaltar, obviamente, que assim como todas as manifestações artísticas, especialmente essas de música, os compositores nessa época conseguiam driblar essas pressões, né? Especialmente na música, que você coloca uma ironia ali em cima e normalmente o político não entende, né? Sim, com certeza ele nunca entende. Normalmente o político não entende, né? Tem a história famosa na ditadura empresarial militar brasileira que os militares prenderam um caminhão lá cheio de livro sobre cubismo, porque eles acharam que era sobre Cuba, né? E é uma expressão artística, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que você vê que eles não são muito bem na interpretação de arte. Não, e de texto também, né? De coisas, de ensino fundamental, assim, não existe. Então imagina as cenas. Informação no ensino médio, eu acho que talvez ajudasse. Eu fico com medo quando eles descobrirem o que é dadaísmo. Pois é. Nossa Senhora. Então, você vê que o Estado passa a intervir no fazer uso do carnaval, né? Assim como faz uso do futebol, por exemplo, né? As excursões do Santos nos anos 60 são patrocinadas muito pelo Estado também, porque é para levar a ideia do Brasil, do Pelé, para o mundo, né? Olha como o Brasil é incrível, sabe? Tipo, A famosa propaganda nacional. exatamente, a Copa do Mundo de 1970, usada pra caramba pela ditadura e tudo mais. Então, assim, tem 1 milhão de exemplos, pode falar. O futebol, tanto como o carnaval, eles sempre foram muito utilizados pelo Brasil, não muito como uma questão de propaganda, evidente, mas muito como um soft power. É a maneira como o Brasil tinha como se promover e influenciar outras nações de alguma maneira, seja como ela for, através do soft power. O futebol com o Pelé, com certeza, foi uma delas. O samba, o carnaval, também. Coisas que eu acho que até o Brasil deixou de aproveitar muito bem, esse soft power, essa ideia de promover o Brasil de uma maneira não com que os gringos olhem para o Brasil e falam, olha, que país maravilhoso, não, mas uma maneira do Brasil se projetar para influenciar outros países, porque, querendo ou não, relações da geopolítica, elas são uma questão de pragmatismo, não são relações, como é que se diz, de amizades, mas sim relações perenes, conforme a sua intenção do momento, ela vai se moldar. E o futebol, como você bem disse, Danilo, principalmente na época da ditadura militar, ela foi usada como um instrumento, sim, de propaganda, mas sim como uma projeção. A excursão da África do Pelé não foi por um acaso. Muitas nações da África estavam se independizar naquela época, e o Estado brasileiro
queria ter uma influência lá para já começar a criar relações diplomáticas e, consequentemente, econômicas. Lembrando que, assim, se você quer saber onde está o cheirinho de cocô, basta procurar o dinheiro que você vai encontrar o caminho. Exatamente. É que hoje em dia é mais difícil fazer esse soft power com a seleção brasileira, né? Porque antigamente tinha, sei lá, Lúcio, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Hoje tem Daniel Agora tem o Alves, Neymar. tem Neymar. Neymar, né, é adorado no mundo inteiro. Ele é um bom soft power, mas tem Daniel Alves, tem, sei lá, Danilo, tem. Ah, tá louco. Tem Éder Militão, que não paga pensão. Pelo amor de Deus, não é uma TV boa. fama do É, nada. não é uma boa imagem a se passar, sabe? Mas, assim, o uso político do futebol e esse soft power, a camisa da seleção brasileira abre portas no mundo inteiro. Assim, tipo, tem um monte de viajante que eu sigo, canal de viajantes, parece que eles usam camisa, sei lá, vai pra Uzbequistão, bota uma camisa da seleção brasileira, assim, a galera abre um sorriso, sabe? E abre porta, chama pra tomar um café, sabe? É impressionante, assim, o soft power da camisa da seleção brasileira, assim. De fato, deu muito certo isso. E também é usado foi usado bastante no carnaval. E daí, adiantando um pouco em relação a isso, a partir dos anos 50, há o desenvolvimento de escolas de samba, desenvolvimento grande, né, de escolas de samba em outras partes do Brasil também, especialmente no em São Paulo. São Paulo já existia, né, evidentemente, tipo a Vai-Vai de 1930, né, então acompanha bastante a, o Rio, né, o Vai-Vai acompanha bastante o Rio, mas camisa verde e branco também e tal, mas os anos 50 são é mais profundo isso, né? Então, embora em São Paulo tivesse o desenvolvimento da escola de samba, não foi tão rápido quanto no Rio, por exemplo, né? E daí nos anos 50 há um boom. E é um boom para outros estados também, né? Anos 50 e 60 já se torna algo mais nacional, de fato. No Rio de Janeiro, especificamente, é mais ainda, né, naturalmente, que já estava desenvolvido antes. E chega nos anos 50, é necessário criar um segundo grupo, né? Igual no futebol, né? Criar uma segunda divisão, entre aspas, né? No Carnaval no Rio, nas escolas de samba no Rio, a mesma coisa. É criado um segundo grupo e também tinha descenso e acesso, algo bem parecido com a estrutura, a lógica do futebol. E são criadas ligas, as primeiras ligas, associações, tal, para organizar isso, né? Então você vê que no Rio, já nos anos 50, está bem, bem mais desenvolvido. E num desenvolvimento posterior, nos anos 70, por exemplo, já os espaços de desfile já se tornam cada vez mais obsoletos, né? A Praça 11 já tinha se tornado, daí já foi para outros endereços, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Antônio Carlos e tal, no Rio de Janeiro, né? E esses espaços públicos vão se tornando cada vez mais complicados, né? Porque eram muitas escolas, muitas pessoas, e também a questão comercial, né? Passa a se enxergar nesse evento cultural. Será que a gente consegue ganhar uma grana ali em cima, né? Com certeza. Com certeza. Então tem nos anos 70 começa a ter uma ideia de construção do espaço próprio para isso, né? Que viria a ser o Sambódromo depois. E também nos anos 70 tem uma coisa que o Matheus já falou, né? Que é a revolução ocorrida na Beija-Flor com o Joãozinho 30, né? Acho que em 73, né? Foi o primeiro desfile dele na Beija-Flor, que de fato ele faz uma revolução muito grande na estética, né? Sim, ele que traz essa ideia que a gente tem hoje do samba, da escola de samba, de você ter essas fantasias mais luxuosas, dos carros mais apoteóticos, dos carros, sabe? Porque ele tinha essa percepção e essa visão, né? De que o luxo, ele também trazia elementos. Então, uma das grandes sacadas dele, desse momento de revolução, foi olhar que as pessoas pobres, elas também tinham o direito de sonhar, né? E sempre no lugar de. Não é, a gente sempre que fala aqui muito no podcast, né? Como que é perigoso essas ideias, porque a gente tem um capitalismo selvagem aí, engolindo todo mundo, né? E é muito complicado quando você vai criando desejos, né? Mas o que o Joãozinho 30 fazia? Ele não excluía as discussões sobre desigualdade, não deixava de falar sobre as feridas e as dores, mas trazia através do luxo, através dessa coisa da estética,
né? Tentava amenizar um pouco essa dor, né? Então, a gente pode falar das nossas dores, mas a gente precisa ter espaço para sonhar e para construir esse sonho. Então, ele que começa a trazer essas figuras da estética das fantasias mesmo, de usar um material melhor, um material que traz um certo valor mesmo para pro negócio. Então, ele vai revolucionando, não só em como conta história, mas o carnaval vai ficando esteticamente mais bonito através do Joãozinho 30, com muita certeza. E a Beija-Flor vai encabeçando também, acabando encabeçando um pouco mais essa visão. Um dos vícios de nós, pessoas brancas, e das elites econômicas, que sempre são brancas no Brasil, é achar que o pobre tem que ser representado sempre como pobre, passando fome e tudo mais, e o negro sempre com as questões da negritude, né? E não representar a vida de uma pessoa negra, qualquer outra coisa, além das dores do racismo, por exemplo, sabe? Então é um vício fudido das pessoas brancas e especialmente das elites, sejam quais forem, pode ser qualquer outro tipo de elite, asiáticos, foda-se, vai sempre representar a pessoa negra dessa forma. Daí quando tem uma outra representação, choca, né? Daí tem que explicar para a pessoa que não. É igual o Joãozinho 30 vezes. E tem até entrevista dele falando que quem gosta de pobreza é o rico, né? Porque o rico que fica com fetiche Ele de fala achar que o pobre, ele gosta de luxo, quem gosta de pobreza é o intelectual. intelectual, isso, exatamente. É o intelectual, porque ele que vai, ele gosta mesmo, né? Porque ele É. que vai olhar, vai querer fetichizar também nesse Uhum. lugar do tipo... Gente, todo intelectual tem um objeto de desejo. Fetichizar, justamente, Ponto. é. A pobreza pro intelectual ele acaba virando um fetiche porque ele começa a estudar aquilo ali, começa a definir conceitos e teorias, vira um fetiche, é o tesão dele, falar de pobreza. Existe no Brasil, tá, gente? Muita gente de direita e de esquerda, inclusive, quando vai falar de racismo, por muita exemplo. gente de esquerda também. Que vai falar de racismo, por exemplo. Existe um lugar da fetichização que é tipo, aquele é o meu objeto de desejo, o meu objeto de estudo, que se torna um objeto de desejo, por aí vai. E aí o Joãozinho tenta traz isso, tipo, cara, a pessoa que é pobre, nordestina, que vem lá dos interiores do Nordeste, quando chega aqui no Sudeste, ela não vai comer, não vai querer comer o frango inteiro à toa, sabe? Tipo assim, não vai olhar pra carne de uma maneira qualquer, né? Porque o pobre também gosta de ter conforto, ele precisa do conforto. Quem gosta da miséria, essa foi a frase, né? A miséria é intelectual, porque é o objeto de desejo dele, de estudo, de tudo vai. Então, quando ele vai mudando, é isso, né? Ele vai batendo de frente que todo mundo começa a falar, esse carnaval tá muito luxuoso, tá muito cedo. Ele, tipo, ai, me poupe, né, meu filho? O povo trabalha o ano todo, não tem direito a sonhar, não tem direito a ter luxo. Exatamente. Eu lembro de uma história na faculdade que uma professora de pedagogia ainda, ela... Não sei, eu acho que eu não tava com o Fábio, né, nessa época, porque o Fábio acabou sei lá, que trancou o curso pra viajar e tal, então a gente acabou ficando em turmas diferentes depois, né? Então acho que eu não tava com o Fábio mais nessa época. Mas que a professora contou a história de um intelectual, justamente, que era, sei lá, o maior intelectual de favelas no Brasil. E ele estava estudando um projeto especificamente em um morro, não lembro o nome do morro, em Santos. Santos tem bastante morro, né? É uma favela bem grande em Santos. E estava estudando bastante sobre esse projeto ali. Tipo uma ONG ali, fica no meio do morro lá, né? E daí ela falou, não, vamos lá e tal, eu conheço o pessoal ali, a gente sobe e conversa com eles e tal. Porque ele tava estudando e tinha que ir lá, né, pelo amor de Deus. E ele ficou assustadíssimo, velho. Como assim, eu vou subir na favela, não é perigoso, sabe? E daí, tipo, caralho, o cara tá estudando isso. Ele é um dos maiores intelectuais do Brasil sobre isso e nunca pisou num morro, tá ligado? Sim. Isso é um fetiche, né? Ele tá fetichizando essa questão. E o medo de levar o choque, que é de, tipo, será que o objeto do meu desejo, do meu estudo, ele é realmente aquele objeto? Será que ele não é diferente? Exatamente. Tem gente que entra em favela, coisas que eu escuto até hoje, tá? Que entra na favela e fica indignado porque a pessoa não tem uma TV de tubo. Porque a pessoa tem uma parede rebocada. Porque a pessoa, ela tem um iPhone. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado. Não pode ter um... Não pode nem ter item de decoração, não pode ter um teto em gesso. Por quê? Existe uma fetichização da dor. A dor é um fetiche. O que me satisfaz é saber que as pessoas, elas vivem ali. Porque é um estudo que eu vou encher minha boca pra falar. Intelectual tem muito dessa coisa.
A conclusão da, da professora, ela contando essa história, o que ela falou depois foi exatamente a mesma coisa que você acabou de falar, sabe? Exatamente, parece que você tava lá, assim. Porque ela falou Eu assim, era, tipo, professor. porque assim, era impressionante, assim, ela era uma professora bem marxista, assim, sabe? E daí ela falou assim, tipo, de que adianta o estudo dele, sabe? Não adianta de nada, não deve ser lido mais, né? Porque é inútil, né? É Sim. só uma fetilização, né? E além de ser inútil, não rompe com nada. Porque, É. assim, ser intelectual pra criar 50 mil teorias e ficar difundindo ela durante 50 anos, É. desculpa, se você é um estudioso, um pesquisador, e a sua pesquisa, seu objeto de estudo, ele não sofre transformação, você não acompanha essa transformação, do que tá adiantando, assim. Exatamente. Não passa de fetiche. Exatamente. Você é um objeto de desejo que você tem que vai ficar ali pra sempre. É péssimo isso. Exatamente. E daí, pessoal, chegando nos anos 70, nós já tínhamos uma popularização dessa manifestação cultural, que é a escola de samba é muito grande, né? Especialmente em São Paulo. E daí tem a ideia de construção do sambódromo, só que ela só vai ser posta em prática mesmo nos anos 80, a partir de 83, né? O projeto aprovado. E ele é encabeçado pelo então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e o vice-governador Darcy Ribeiro. Olha que governo espetacular, né? E o projeto é pensado, né, e desenvolvido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então, de fato, é uma obra muito interessante. É lindo. Pra mim é lindo. muito bonito. Sambódromo do Rio de Janeiro. E foi posto em prática, né, assinado em agosto de 83 e posto em prática, sei lá, em fevereiro de 84 estava pronto já. Então foi que e chama, o nome oficial é Passarela do Samba Professor Darcy Ribeiro, que, por exemplo, particularmente é uma figura intelectual que eu gosto muito. Mas o nome é conhecido popularmente como Marquês do Sapucaí. Eu acho, sinceramente, isso uma pequena apropriação das elites. Assim. Claro. Porque o Marquês de Sapucaí foi um político do século XIX, né? E é um marquês, né? Então, assim, chamar e esse nome ficar, né, ao longo dos anos como o nome em si, no lugar de Darcy Ribeiro, né? Passarela do Samba, professor. É muito mais bonito, né? É igual o nome aqui em São oficial, Paulo, né? que é Grande Otelo, né? Que eu acho que aí tem uma coisa ali com a história mesmo que é importante. Eu prefiro sempre a ideia. Eu gosto mais da onde deságua esse sambódromo, que é na Praça da Apoteose. Que pra mim é o setor mais popular. Além de ser o setor mais popular do sambódromo inteiro, que é onde tem a arquibancada mais barata e tal, é onde acaba o desfile. Então, pra mim, Praça da simbólico, né? Apoteose é muito simbólica, literalmente. E isso é interessante, que o Matheus até tinha falado antes também, que a partir do momento que tem sambódromo, o carnaval, essa manifestação cultural que a gente descreveu até aqui, tão forte ligada ao morro, tão rica em ligada ao morro, é tão forte mesmo, Sim. tão de identidade mesmo. A partir do momento que há o sambódromo, isso é estremecido, né? A identidade continua, naturalmente, mas a maior parte das pessoas são excluídas, né? Porque daí passa a ser algo privado. E caro. E caro, e cada vez mais caro. No Rio ainda tem uma parte, como o Matheus Cabral falou, uma parte de uma arquibancada mais popular, que é destinada majoritariamente às pessoas das comunidades. Porém, é uma arquibancada, duas arquibancadas, um pedaço do todo. Não é o todo, né? Então, o que implica que a maior parte das pessoas da comunidade não estão mais lá, né? Então, há uma... Que é o que tá acontecendo em São Paulo, inclusive. Em São Paulo em São Paulo isso ainda é pior, eu acho. Porque em São Paulo ainda não tem um setor mais popular, né? Arquibancada que é o setor mais popular, a meia é R$90, sabe? Que R$90 não é pouco, né? Pelo amor de Deus. É melhor que um camarote, mas não é pouco também, né? Então, assim, pra quem ganha, sei lá, 2 mil por mês, não tem esses R$90 sobrando, né? Então, tipo, Não pelo tem. amor de Deus. E tem uma escala de prioridades, né? Exatamente. E o carnaval provavelmente é a última delas dentro dessa Exatamente. escala, né? Mas também tem esses valores muito absurdos, né? Porque um camarote no Rio de Janeiro, pra um dia, R$5.000, mínimo, assim. Exatamente. 4 mil, 3 mil. Aqui em São Exatamente. Paulo tá chegando Pois lá. é. E é isso, né? Afasta a comunidade desse espaço, porque as arquibancadas frisas, né? As frisas, principalmente, elas vão dando lugar a camarotes. Então, Exatamente. você Que é vai o que aconteceu tirando em São espaço. Paulo, Quando a gente começou aí, quando eu comecei com você pro carnaval, tinha frisa, Uhum. tinha mesa de pista, tinha muita que coisa era ainda. caro, mas era um caro
razoável razoável. pro Mas, evento. que assim, exclui a maior parte das pessoas, mas ainda é razoável. Era tipo uma classe média. Né? Tinha a bancada mais popular, ali é uma classe média e o camarote pra gente rica. Agora é só Sim, camarote. era o só que meio não quer termo, né? A pessoa É. conseguia parcelar, ela conseguia ir. Pronto, exatamente. Agora, não, porque não É. existe mais. A mesa de pista é um setor só e É. todos os outros são camarote. E os camarotes ainda acho que. Aqui em São Paulo você ainda consegue achar opções mais baratas dentro da coisa dos camarotes. No Rio de Janeiro é impossível você achar. Exatamente. Aqui você ainda acha, mas pelo caminho que você está andando, é isso. Vai, É o mercado indo lá e vendo que tem negócio ali, né? Mas afastando. E é isso, assim, por um lado é bom que você populariza mais ainda essa cultura, porque aí vem a TV, né, transmite, tem tudo essa construção. Mas por outro, você afasta a Sim, própria sim, comunidade sim. desse lugar, assim. A comunidade vai construir a festa ao longo do ano e não vai estar lá. Ela vai entrar, vai desfilar. Só que é uma parte que tá lá, né? Mas aquele outro indivíduo do Morro da Salgueiro que não tá na escola literalmente, né? Construindo o carnaval, mas que ama igual, não Sim. tá lá. Não Ele tá lá, não vai excluído, ponto ver. final. Tem, óbvio, tem a questão da capacidade, né? Não é todo mundo consegue entrar no sambódromo, até porque, por exemplo, Rio de Janeiro, eu tentei ver ingressos. O que esgotou foi, tipo, muito rápido. Em São Paulo, você ainda acha até a última semana do desfile ali perto. Porque aqui, por enquanto. Porque aqui também. Por enquanto, porque aqui também não é coisa tão passional ainda como é no Rio de Janeiro, né? Porque você tem outras coisas, tem bloco de rua, essas coisas. Mas assim, é nítido como que é isso, os prós e os contras, né? Como isso vai afastando realmente as pessoas. E é triste, né? Porque eu acho que todo mundo, eu sempre falo pros meus amigos todos, pra mim, todos os meus amigos, principalmente os negros, precisam ir pro sambódromo uma vez na vida. Porque eu acho que ali é um momento... É uma questão de identidade muito Até profunda. pessoas brancas, mas a pessoa assim, negra, porque a conexão é mais tem uma história forte. que te envolve, inclusive, pra mostrar essa identidade. Um dia eu tava no carnaval, eu assisto carnaval com o Matheus, sei lá, nos últimos 8 anos. E teve uma vez que a gente tava lá, a gente tava nessa Frieza, não sei. Frieza pra mim é Dragon Ball Z. Né? Mas a gente tava nessa região e era bem próxima do. É no mesmo nível pista, da mesmo nível avenida. Então as pessoas estão desfilando, estão muito próximas da gente ali, né? É só uma grade que separa. Só uma grade de meio corpo ainda, né? Uma grade de alto. Sim. E daí, muito bonito e tal, falando sobre questões do candomblé e tal, muito legal. Pra mim é entretenimento, acho bonito, acho legal, mas é entretenimento, não me pertence àquela cultura, né? Eu não sinto nada além de felicidade por estar ali, de admiração. Daí passou sei lá, uma pessoa da escola ali e olhou no Matheus e eu vi muito claramente uma conexão ali, sabe? E o Matheus até reagiu com a pessoa e a pessoa reagiu com o Matheus, tá? Isso eu não tenho, sabe? Eu podia olhar pra ela ali, ela só ia sorrir pra mim, foda-se. E não só eu, qualquer outra pessoa branca ali, sabe? Então, isso é identidade, né? É sentir realmente o que tá acontecendo, pertencer àquilo, né? Sim, uma identificação de que a gente é uma cultura que a gente tá produzindo e que a gente tá conseguindo celebrar. Porque, como eu disse, carnaval de avenida, de escola de samba, é uma produção intelectual periférica, preta, que a gente raramente a gente tem espaço assim para esse tipo de cultura, para contar as nossas histórias. Então, ainda mais dessa grandiosidade. sim, né? eu sou vai-vai, todo mundo sabe. Isso aí não é segredo para ninguém. Então, todas as vezes que o vai-vai entra, que por também ser uma escola de samba tradicional é meio apoteótico, né? Que a São Paulo abraça, embora Gaviões eu acho que é um pouco mais popular, mas pensando em tradição mesmo, né? Vai é tradição pura. Então, quando entra os enredos, e é isso também que o Dani falou, tem uma coisa aí que liga a gente, que é essa questão de cultura negra mesmo, de África mesmo. Quando tem um enredo que vai falar de África, vai falar de candomblé, vai falar de umbanda, traz elementos que, no meu dia a dia, eu tô em contato, né? Pelo ambiente que eu vivo, pelos amigos. Então, é muito maluco, assim, porque quando você chega lá e aí você vê a sua história sendo contada pela sua percepção, o que é uma coisa rara, tem esse lugar de que a gente acha bonito, mas existe um lugar do tipo, a pessoa que tá desfilando, quando ela olha no teu olho, você fala, caralho, tipo assim, essa é a história que a gente tá tentando contar há 300 mil anos e não consegue. E aqui é a concretização desse sonho, assim, a materialização do que a gente tá pensando, assim. Então,
é muito, muito maluco, assim. Quando passa cortejo, né? Todo ano aqui em São Paulo, no primeiro dia do desfile, sempre tem um cortejo. São todas as nações de candomblé na avenida, né? Como se no Rio de Janeiro tem a questão de lavar, né? Eles lavam a avenida, né? Aqui em São Paulo não tem, mas tem isso daí, né? Quando a velha guarda passa também, que Gente, a gente vive num país, só fazendo uma rápida divagação, mas que se a gente olha para a expectativa de vida das pessoas negras, perto de pessoas brancas, é É uma geração de diferença. é uma geração de diferença, às vezes até duas, porque a expectativa de vida no Jardim Ângela é diferente da expectativa de vida de quem nasce, mora e passa a vida em Perdizes. E é assim, se a gente pensa que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, eu estar numa avenida e ver a velha guarda desfilando, que são homens e mulheres negras, né, e negros, desfilando, velhinhos, de bengalinha, em cima de carros, porque não conseguem se locomover, mas ainda estão ali, eu consegui olhar e falar, eu sou um jovem negro, né? De tipo, eu posso envelhecer em algum momento. Eu tenho a possibilidade de envelhecer. É muito louco falar isso, mas sabe que, tipo, você consegue ver também essa transferência de tradição, de tudo isso, mas do tipo, possibilidade de existência. Então quer dizer que eu consigo envelhecer com saúde, eu consigo envelhecer dentro do ambiente que vai falar da minha identidade. Então, assim, são muitas camadas de muitas coisas malucas que quando eu tô no sambódromo começam a passar na minha cabeça, que eu fico assim, gente, é para além do samba, né? É muita... Tem uma amiga que ela chama Patrícia, né? E ela foi uma vez comigo no carnaval, sei lá, 2008, troço assim. E a Pérola Negra teve um desfile muito bonito, assim. E ela chorou do começo ao fim, sabe? E eu só achei bonito, entende? Sim. Tem uma diferença de identidade e pertencimento muito, muito, muito clara ali. Pois bem, com esse sequestro das elites ao carnaval, ah, uma parte muito grande de pessoas passou a ser cada vez mais expulsa desse espaço, né? E que é um problema, né? De décadas que estava ali e que não está mais ali. E daí cresceu, voltou a crescer e foi bem paralelo. Isso que é interessante. Eu estudando sobre o episódio, fazer roteiro e tal, foi bem paralelo. Ao mesmo tempo que surgem, tanto no Rio como em São Paulo, os sambódromos, ao mesmo tempo que surgem os sambódromos, começam a crescer os blocos de rua. Porque as pessoas saem dali, não tinha mais dinheiro, e vai pra rua, ponto. Então, agora que tá esse processo em São Paulo e no Rio cada vez mais caro, os blocos no Rio e em São Paulo estão cada vez mais populares, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho interessante também, é que os blocos eles têm uma democracia também na musicalidade, né? Como eles são de rua, a maior parte pública, imagino, né? Embora o capitalismo em algum momento vai começar a tomar esse espaço também. Já toma. Já toma. Não é à toa que as marcas, elas estão em Exatamente. cima dos trios, né? Tem um Exatamente. negócio ali de marca. Em São Paulo, todo ano é uma disputa. Quem é a marca que vai patrocinar a cerveja? A Ambev todo ano leva, né? Exatamente. Então, é só produto Ambev, é isso, né? Só a Ambev vai vender produto ali. Tem todo um negócio aí também. E daqui a pouco começa a cobrar ingresso mesmo. Mas o fato é que é um espaço de, tipo, a pessoa saiu do sambódromo, saiu desse espaço que antes ocupava e tá cada vez mais na rua. E também tem a questão da musicalidade, né? Não é só o samba, tem várias e várias. Eu já vi bloco de rock, tá ligado? Sim. Pô, não só rock. Gente, Navio Negreiro, que é o bloco do Baiana System. Muito bom. Quem não for, pelo amor de Deus, de novo, é apoteótico. O Navio Negreiro do Baiana System é uma coisa de maluco, coisas que eu nunca vi na vida, assim, pra quem gosta de carnaval, obviamente, né, Bahia, enfim, mas assim, enfim, só vão, que vocês vão entender o que eu tô falando. E esse processo é muito forte em São Paulo e no Rio, né? Embora eu realmente me preocupe bastante que o avanço do capitalismo nesses dois, no bloco, tá cada vez maior, né? Como o Matheus falou. Eu não acho que não tem nenhum lugar privado ainda, né? Todavia, terá, em algum momento. Assim, sempre tem os circuitos, né? É o que acontece na Bahia, igual né? Na Bahia, isso que eu igual Salvador, existe, é popular o carnaval. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que separa as pessoas em Salvador é uma corda. Então,
Primeiro que tem um trabalho horrível aí, que é o cordeiro, né? O cara que fica na corda. Eu acho que é cordeiro, não lembro o nome, o termo correto, porque eles têm até uma organização e tal. Os caras, eles estão lutando, estamos em 2025, tá? Eles estão lutando pra aumentar a diária deles pra R$ 70, se eu não me engano. Um calor do cacete. No calor, e assim, Na multidão. ó, literalmente, o cara, ele fica preso numa corda, dando a vida dele, literalmente, colocando em risco a vida dele, pra separar a pessoa que tá do lado de fora, que chama pipoca, né? Quem acompanha o desfile de fora da corda, pra quem paga R$ 3.000 num abadá, que é uma camiseta, pra ficar dentro da corda. Então, assim, olha o tamanho da complexidade desse carnaval aí, Uhum, né? Mas, assim, é um circuito que ele também tem muito camarote, né? São vários camarotes, né? Mas é um circuito delimitado, né? Então, você vai daqui, pega a barra ondina, não sei mais o que das quantas, e aí tem essa coisa de que você vende o abadá para as pessoas irem dentro da corda do trio elétrico, né? Em São Paulo, eu acho, gente, que Tendência e algum dia, Ah. lá na frente, quem sabe, até porque contextos de violência impulsionam o capitalismo a Uhum. vender soluções, né? Em algum momento vai ter. Eu não acho que todos os blocos. Eu ainda acho que muitos blocos vão se manter, porque o que mantém em São Paulo é justamente o fato de ser popular, né? A marca, ela coloca muito dinheiro no bloco, porque isso dá uma visibilidade e traz um retorno financeiro para eles muito grande. Mas eu ainda acho que em algum momento vai ter algum tipo de Só circuito que mais fechado. em São Paulo não vai ser uma corda, né? Vai ser um Tapume de metal, tapume. igual o prefeito Ricardo Nunes colocou, Ah. ele cercou a praça, não lembro se foi a Roosevelt, mas eles colocaram vários tapumes, que agora vão começar os blocos, tem tapumes de metal. Eles fecharam. Você sabe o que é fechar a praça? O que é um espaço público. Tipo assim, as pessoas, depois que elas acabam o bloco, elas vão pros bares. Ela deixa de ser uma praça. Ela deixa de ser uma praça, perde a sua função social útil. E assim, acabou o bloco, as pessoas vão pros bares. Porque elas não vão voltar pra casa, tá todo mundo no gás. E aí, você não tem onde as pessoas se dispersarem. Porque você fechou a praça, onde as pessoas podiam estar sentadas e bebendo, sabe? Eu que sou idoso, eu não vou pra bloco. Mas se eu fosse pra bloco, eu ia pra casa no meio do bloco. Deu 2 horas que eu tô lá, falei, putz, não dá pra Eu sentar, não sou muito não? de bloco, eu tenho medo, é muita gente. Eu fui uma vez só. Eu já não peguei gostei muito. o metrô de São Paulo com gente vindo do bloco, quase que eu sim. morri Eu sufocado. tava em Porto Alegre, foi engraçado, tá sendo. Tava em Porto Alegre, daí lá tem um bairro chamado Cidade Baixa, que é a Santa Cecília deles, assim, um bairro de esquerda e tal. E um bairro boêmio de esquerda, né? E daí tô andando ali na rua do bairro, de repente passa dois caras de cueca, tá ligado? Só de cueca. Eu falo, Ai, que delícia o eu carnaval falo- de São eu falo Paulo. assim, ué, pensei assim, por que estão de cueca, tá ligado? Daí eu falei, bloco de um carnaval. Ah, verdade. Já estamos tendo bloco. Por que as pessoas estão nuas no meio da rua? Tipo, e assim, todo mundo de Já volta, né? tentaram ao pudor? Esquisito, Deixou de ser crime no Tudo bem, Brasil? né? Tudo bem. De cueca e de chapéu. E de tênis, né, naturalmente. É isso também. Acho que os blocos de rua, eles acabam trazendo, para além da questão popular, de que todo mundo tem acesso, essa questão de que, além de ser popular, as pessoas populares podem brincar com o carnaval. Elas vão se fantasiar. Agora vai ter a Fernanda Torres no Oscar, com certeza. Muita gente vai Vai de Fernando vai Torres. de Fernanda Torres, vai de Oscar. Por que não? Então, assim... Vai de Celton Mello. Exato, vai de Celton Mello. Eu acho que existe uma coisa... A cara do Celton Mello gritando, tá ligado? Exato. Eu acho que tem essa coisa também, que o carnaval... É isso, é a essência, né? A religião, ela condena muito o carnaval, porque diz que é a festa da carne. É onde todos os demônios são soltos. Eu vou falar bem baixinho. Onde todos os demônios são soltos pra atormentar e possuir as pessoas e fazerem elas cometerem as maiores atrocidades Mas do os mundo. demônios já são soltos às 3 da manhã todo dia. Então, né? Eles nunca chegam no consenso. É às 3, é no carnaval, é turnos, é o quê? Ele é PJ, então ele faz o trabalho dele, são 6 meses de muita desgraça. E que depois... são demônios? O que são? Qual é a função social de um demônio? Vamos lá, pensando que ele possui corpos. Então, assim, existe toda uma divagação sobre isso, né? Mas é justamente esse ambiente que as pessoas estão trabalhando o ano inteiro e que elas conseguem comprar pelo menos um bodyzinho, sabe? Uma sainha. Ou de- fazer, né? Ou fazer
gente, brincar carnaval, né? Durante muito tempo começou a discussão, né? De homem fantasiando de mulher e papapá. E eu nem entro, mais uma vez, de discussões que eu nem entro, porque pra mim não é essas as discussões. Mas, cara, olha o tamanho da possibilidade que o carnaval traz pra gente. De a gente ver duas pessoas de cueca na rua, Uhum. no meio da cidade, e falar, Mas ah, isso, tá tudo isso, certo, isso é realmente. interessante porque isso devia ser mais regra, né? Porque isso tira o pudor moralista cristão e torna uma coisa mais natural, né? Ah, eu cresci ouvindo que carnaval era mulher pelada, não podia É, assistir o desfile da escola de samba direito. E realmente, a é, gente tem mulher pelada na vida, tudo é. bem. Mas assim, a gente olhar pra isso como expressão artística, E hoje em dia é que muito menos loucura! sexualizado. É É muito muito menos. menos, Quando eu era muito criança era menos. muito mais. Nossa, a Globeleza, gente. A Globeleza. A Globeleza tá ficando nua na Tinha um televisão o dia programa, acho que inteiro. na Rede TV, que sexualizava muito isso também. Sim, né? Ah, TV Fama. Eu sou uma criança que assistiu TV ah. Fama quando eu cresci. Ho- Assistindo só Dragon Ball, não, viu? Hoje em dia passa a mulher pintada, mas e não sexualiza tanto mais. É óbvio que tem Sim. os caras de escroto, mas comparado ao que era antes, pelo amor de Deus. Agora, eu separei um último bloco aqui pra todo mundo aqui, eu, o Matheus e o Fábio, contarmos as nossas experiências mais marcantes no carnaval. O Fábio, eu imagino que esteja muito ligado à viagem e Netflix. Orgia. E já que ele não é um cara muito carnavalesco. Até onde eu sei, velho. Olha, já tive minha época já. Agora, Já tive como meus você dias. também, Danilo, nós estamos meio idosos já, não dói as costas, dói o joelhinho, já é um pouco difícil de acompanhar os blocos de carnavais. Mas olha, acho que eu tenho, sei lá, 3 histórias. Teve o primeiro bloco de rua que eu realmente aproveitei em São Paulo foi lá para 2015, 2016. Cara, eu saí 8 dias, e não tô brincando, foram 8 dias, um atrás do outro, sempre procurando bloquinho, sempre me divertindo. Eu acho que foi quando começou a dar o boom dos bloquinhos em São Paulo. E foi uma coisa incrível, porque eu vi blocos de tudo que era coisa, sobre vários temas. Até um desses blocos será minha dica cultural, mas acho que o carnaval de fato mais interessante que eu tive o prazer de assim de conhecer foi o Carnaval da Galícia, que acho que foi o mais diferente que eu já vi. E não porque, nossa, com todo respeito aos galegos, achei algo incrível. Não, foi ali que eu percebi o porquê que o Carnaval do Brasil é tão famoso no mundo. Cara, que coisa pequena, seca, chata. Era assim, era uma batida de marchinha, aquela tu, 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 tu. E era só isso o tempo todo, não mudava nada. Eles só cantarolavam, não tinha letra. E eles achando que estavam sendo super divertidos. Eu com minha mãe ali do lado, que a gente estava numa viagem, a gente estava em Santiago de Compostela. E a gente foi com bonde, né? Porque, né, pô, estamos aqui já, vamos ver o carnaval, vamos ver como é que é. A gente olhou um para o outro do gênero, tipo, é só isso? A gente, na nossa Cadê? casa, faz uma batida melhor. Batendo na mesa. Exatamente. E isso sem lembrar, sem se esquecer, na verdade, de que estamos falando do hemisfério norte. Fevereiro aqui é frio. Então Mais um estava motivo frio pra pular chovendo. mais. Pô, então eu falei, vamos seguir eles, pelo menos a gente vai pulando e vai aquecendo. Eles pulavam, mas não batia no meu coração alguma coisa. Não chegava a ter algo de fato. E por fim, a última história que eu acho que eu consigo me lembrar do carnaval, como o Danilo bem disse, não sou a pessoa mais carnavalesca do mundo, foi a primeira vez que eu fui no Sambódromo que, putz, eu era criança e, pô, ver uma escola de samba ali pela primeira vez do lado foi incrível, foi uma experiência muito bacana, sem sombra de dúvidas. Então, muito interessante a do Fábio, o contraponto europeu ali. Ah, eu fui no Sambódromo umas 10 vezes na minha vida. Com o Matheus, sei lá, umas 7, 6, por aí. Vamos esse ano ainda, mas não tem ingresso. Então a gente provavelmente vai ter que pular o muro. Calma. Daí, eu desfilei em 2007, eu acho, na Mancha Verde, um enredo sobre Pernambuco. Muito interessante. Foi todo bonitinho de cangaceiro. E foi algo marcante, né? Fui uma vez pra bloco, não gostei, então nunca mais fui.
Achei realmente ruim, assim, não gostei nem um pouco. Mas daí é uma questão de gosto pra cada um, né? Agora, no Sambódromo é uma coisa que eu amo muito, assim. E, assim, eu sou muito velho. Saio pouco hoje em dia. Quando saio, eu quero ficar sentado, foda-se. Não faço esforço nenhum pra me divertir. Mas no carnaval é o único rolê que eu consigo aproveitar de verdade, assim. Tipo, todo carnaval eu me esforço pra virar a noite. E vira a noite, assim, sabe? E pra mim, ou seja, Guerreiro. uma pessoa com a mentalidade de 92 anos virar a noite, porra, e com a disposição de uma pessoa de 102 anos, virar a noite é uma puta Conseguir virar a vitória, né? noite é. E não só conseguir virar me arrastando, eu viro a noite me divertindo, né? Então, pô, incrível. Então, os desfiles ali é uma experiência que eu gosto bastante, né? Com certeza, a minha também. Primeiro, o meu carnaval mais memorável foi quando o Danilo me levou a primeira vez pro Sambódromo. Isso pra mim é divisor de vidas, porque é isso, assim. Você entender e ter essa identificação e entender que dá pra contar a história de uma outra maneira e de ver. E aí, gente, o momento que eu mais vejo pessoas negras na vida é quando eu vou pro Sambódromo, juntas por metro quadrado, seja na arquibancada ou seja desfilando, é no Sambódromo. Então, pra mim, aquilo ali tem um peso que é muito, 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 muito grande, né? Não vejo as pessoas negras, obviamente, em tantos lugares, espaços, camarotes, enfim, né? Aí fica a crítica aí. Mas, pra mim, eu não sei se tem um carnaval específico, porque eu acho que cada carnaval vai aumentando um pouco meu grau Uhum. de relação, não só de relação com a cultura, mas de, cara, sabe, de você olhar e ficar, tipo, que esse é o melhor lugar do mundo, assim, pra mim. Uhum. Pra mim não tem, eu acho que tem mais sambas enredos, assim, eu acho que Vai Vai teve um que foi infelizmente o que derrubou o Vai Vai, que foi o Quilombo do Futuro, né, eu que falava de afrofuturismo, achei que era um samba muito bonito e eu gostei muito, mas infelizmente foi quando a gente cai, né, pela primeira vez, se eu não me engano, inclusive. O último desfile, eu achei muito lindo, o desfile da camisa verde e branco, que depois de 20 e tantos anos voltou pro grupo especial, se manteve, mas foi um enredo sobre a Adriana Imperador, inclusive, que eu achei que Uhum. foi incrível, assim, Uhum. porque trouxe essa figura da Adriano para São Paulo, né, que eu acho que é esse o ponto, assim, e foi muita celebração, assim, porque vamos lá, Vai Vai e Camisa Verde e Branco, que são as escolas, uma das escolas mais tradicionais, né, do Brasil, mas de São Paulo. E ver as duas juntas, assim, tipo, no mesmo, Porque pra mim, eu acho que tem escola que não devia cair nunca. Vai Nossa. Vai, Pérola Negra, as tradicionais, as que literalmente ajudaram na fundação do samba em São Paulo, acho que tem um negócio, um espaço de respeito, mas eu entendo que é uma competição e tá tudo certo, né? Mas ver Vai Vai, ver Camisa Verde e Branco desfilando, assim, sabe? É outra Uhum. loucura. E tem outra também, né? Que é quando a Estrela do Terceiro Milênio sobe, porque a Estrela do Terceiro Milênio é uma escola lá do Grajaú. Uhum. Já tive oportunidade de visitar. E é Zona Sul. A maioria das escolas de samba, para quem não é de São Paulo, se localizar, a maioria das escolas de samba estão concentradas na Zona Norte, né? Tem Zona Leste, tem Zona Sul, mas a maioria, os galpões, as quadras, elas estão bem concentradas aqui na Zona Norte, né, de São Paulo. E ver uma escola, literalmente, lá do extremo sul de São Paulo, E do da Grajaú, quebrada, da né? Quebrada, ascender para o grupo especial, caiu, mas voltou, é uma coisa, assim, que para mim é isso, assim, é isso que faz o carnaval para mim ser importante, o carnaval da avenida, o da escola, a cultura de escola de samba, porque eu acho que é isso, assim, é o único lugar que a gente é protagonista, que a gente tem a nossa história sendo contada, que existe dada uma importância para essa contação de história, que o mercado, obviamente, não é bonzinho, ele vai olhar lá, mas que é o único momento também que ele coloca dinheiro de fato. Sempre presumindo o lucro e o retorno, mas é o único lugar Uhum. que ele coloca dinheiro, Uhum. sabe, no ano, para investir de fato. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu não tenho um carnaval específico. Todo carnaval, pra mim, ele é muito simbólico, porque eu fico muito curioso pra saber qual que é o enredo, Uhum. por mais que você já vai e Salgueiro, sabe? Eu quero ver, Assim, entender. mas isso é uma competição, mas não é uma competição igual ao do futebol. Tipo, Sim, eu sou palmeirense, não gosto do Corinthians de São Paulo. Quero que o Corinthians de São Paulo perca todo jogo.
No carnaval isso não acontece. Tipo, assim, óbvio que eu não quero. Até as não quero. torcidas, por São mais mais que se ok, estranhem, assim. elas se respeitam. Sem respeito, justamente. No carnaval já rolou de tá Gaviões passando ali. Eu gostei do samba. Eu tô cantando samba. Quer que se foda que é Gaviões, sabe? O samba tá bom, eu tô lá pelo samba e canto, porque eu não vou ficar de cu virado olhando a Gaviões passar, sabe? Tipo, eles estão fazendo um carnaval bonito, o samba é envolvente, eu vou cantar samba, tá ligado? Sim, e Só o assim. respeito, que é isso, É. assim, eu não E vejo é o trabalho de um ano briga. de todo mundo ali, tá ligado? Tipo, eu vou ser um pau no cu naquele momento, não? Sim, e não tem briga, por mais que desfilam em dias diferentes, que tem essa regrinha em São Paulo. Mas agora tem Independente Tricolor, por exemplo, que subiu, não sei se subiu, desceu, acho que isso desceu. E tem a Dragões da Independente. Real, que por Faz- mais que não esteja tão atrelada, eles tentam descaracterizar um pouco, né? Mas ainda tá ali. Então, assim, existe essa coisa ainda do. É isso, não é um ambiente de futebol, é uma Uhum. competição que ela é muito Uma competição mais saudável. saudável. Mas que todo mundo entende que o principal ali são as histórias que estão sendo contadas e o respeito, que eu acho que é uma coisa que o carnaval de escola de samba traz muito, que eu acho que falta e que eu acho que impulsionaria muito mais a gente. Uhum. Que é não só a percepção de tradição, mas de respeito à tradição. É o momento que eu vejo pessoas brancas respeitando a cultura afro-brasileira, essa construção dessa cultura. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim. O que a escola de samba me traz de conceitos que a gente já entende como aquilombamento, essas coisas todas, é muito especial, assim. É um momento que eu falo, caralho, isso aqui faz sentido. Uhum. Então, é muito, muito bom. É isso aí. Vamos para dicas culturais? Sim. Eu puxei, eu vou, então. Tenho duas dicas culturais. A primeira é busquem o desfile da Mangueira de 2020 e especialmente, assistam que é um desfile bonito, foi campeão e tal. Acho que é 2020, mas confirme. Canção pra Gente Grande de Niná, é o enredo. E especialmente busquem a letra, né? Vocês vão decorar provavelmente, mas leiam a letra e pensem, né? Porque assim, é uma aula de história fodida, assim, fodida. Puta de uma aula de história, sabe? Então, essa é a minha primeira dica, o desfile da Mangueira campeã. Foi o último título da Mangueira, né? Não tenho certeza se é 20 ou 21, mas é o último título da Mangueira. Bom, a outra dica é um livro, que é da Denise Barata. Chama calma aí, deixa eu procurar aqui. Samba e Partido Alto, Curimbás do Rio de Janeiro. Publicada pela editora da Universidade Federal Fluminense em 2012. Muito bom também para pegar a fala do Fábio do desenvolvimento dos ranchos carnavalescos e do início do samba no Rio de Janeiro, a relação no morro, com a Umbanda, com o Candomblé, com o Curimbá e tudo mais. Então esse desenvolvimento bem início do século XX ali, ela trata bastante sobre isso. É um livro que eu gostei muito, muito, muito. E fala também de Partido Alto, né, que é um outro momento do samba. Bem interessante. E primeiro o Fábio, que tá nosso correspondente internacional. E que acordou muito Bem, cedo hoje, coitado. não, o Danilo está sendo sarcástico, porque eu não acordei cedo hoje, infelizmente. Bem, a minha dica cultural, como no episódio de hoje, acho que o pessoal de casa conseguiu perceber que não é o tema que eu tenho mais familiaridade, mas da minha pouca experiência que tive com carnaval e misturando com o meu gosto pessoal, eu queria sugerir a todo mundo de casa que fosse um bloquinho muito particular, que eu gosto muito, que fazem, sei lá, 6 anos que eu não vou mais, né? Porque estou fora do Brasil, que é o Bloco 77 Originais do Punk, que eles misturam as marchinhas antigas de carnaval com músicas clássicas do punk rock brasileiro, como Gatos Podres, Cólera, Ratos de Porão, revisitam algumas marchinhas e retransformam a música, né? Cabeleira do Zezé vira um moicano do Zezé, o que eu acho uma versão muito mais abrasível, vamos dizer assim, se é que me entendem. E, enfim, é um bloco super tranquilo, super gostoso. É para a família tradicional punk brasileira ir, com toda certeza. Muito bom, muito bom. As minhas dicas eu já dei aqui, né? Uma, que é esse desfile da Beija-Flor, 1989, Ratos e Urubus. Vai falar desse luxo, dessa coisa toda, com a icônica placa, mesmo proibido olhar é por nós. Então, é isso. YouTube.
Hã? YouTube. YouTube. Estamos no YouTube, inclusive, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, façam de um tudo lá, em rede social também, Instagram, essas coisas todas. Do E nada. já é do nada, né? Aproveitar, tem que, né? E também tem o Salgueiro, peguei o Ita lá no norte, em 93, que é o famoso Explode Coração, na maior felicidade ali do meu Salgueiro. Que eu acho que tem no YouTube também, mas aí tem um ponto pulo do gato que é, vocês vão ver a Sapucaí indo abaixo com esse samba. Então, assim, dos caras que estavam cobrindo, falarem, eu nunca vi isso na minha vida. Deles da cabine tremendo quando todo mundo tava cantando. Então, assim, é incrível. E esse enredo, e o enredo também tem um enredo do Salgueiro sobre Xangô, que eu acho lindo. Mas esse do desfile da Grande Rio sobre Exu, eu também acho uma coisa, um desfile lindíssimo. Eu acho que todo mundo tem que assistir também. Então, são essas minhas dicas. É isso aí. Eu tenho uma outra dica que eu esqueci. Tem nada a ver com o tema, chama. O Fábio vai gostar, não sei se ele já conhece, chama Times e Histórias. Um canal no Não YouTube. conheço. Canal no YouTube muito interessante que basicamente é dedicado a atualizar-nos sobre a Série A2, A3 e a Bzinha do Campeonato Paulista, né? Então, rodada a rodada ali, traz gols e fala, mostra classificação, estatísticas e tal. Então, pra quem gosta de futebol raiz, não, eu não gosto. Pra quem gosta de futebol do interior, futebol menos comercial, né? Menos moderno, assim, digamos assim, é muito interessante. Então, por exemplo, eu acompanho o União São João de Araras, por exemplo, através dali, né? Quando eu não vejo o jogo, que é um time que eu gosto, que é o time da cidade do Fábio, por exemplo. Eu gosto muito do Marília, inclusive, Fábio, esse fim de semana jogou Marília e União São João de Araras. Marília é o time do interior que eu torço, que é perto de onde eu nasci, né? Jogou Marília e União São João de Araras, que era a rivalidade de Fábio e Danilo, né? Eu vi, não vou querer comentar o resultado, Nosso obrigado. querido Marília ganhou. Mas então, é um canal bem interessante para quem gosta desse futebol alternativo, digamos assim. E é isso. Quer fazer as honras de terminar? Você que é melhor em redes sociais que eu. Já falei, né, gente? Sigam nas redes sociais, TikTok. TikTok, Instagram. Entra lá, a gente vai comunicar também no Instagram, os perfis que a gente tá. A gente tem Reddit agora também. Tem? Ih, isso aí eu não tava sabendo, não. Danilo no meio da máfia, máfias online. Mas é isso. Que mais? Procurem no YouTube, se inscrevam, sigam nas redes sociais, mas sigam no Instagram, principalmente, que aí de lá a gente vai difundindo, Isso. fazendo os recortes das outras redes. Exatamente. E ouçam esse episódio, mandem pras pessoas também, porque isso é importante, não gera só engajamento pra gente, mas, né, os assuntos que a gente fala aqui precisam ser popularizados. Então, por favor, façam as honras e as gentilezas. E a gente se vê no próximo episódio do Entre Exatamente. Prosas e Próximo Divagações. sobre futebol próximo. Ó, Teremos, spoiler. teremos um convidado, inclusive. Ó, então, quem quiser ver, espere e aguarde. Beijos, abraços. Tchau. Tchau, gente. Adeus.